O cultivo de maçã exige uma série de cuidados, de técnicas de manejo, e é justamente sobre isso que a gente vai tratar no episódio de hoje. Nosso convidado tem décadas de experiência na cultura da maçã e ele está aqui pronto para trazer as tendências que vêm por aí. Celito Soldá, engenheiro agrônomo, seja muito bem-vindo ao IharaCast. Muito obrigado, Kellen, pelo convite e vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho, que é assim que a gente gosta. Você tem décadas, quantas décadas dedicada à maçã? Diretamente e indiretamente, 3 décadas dedicadas à cultura da macieira. 30 anos, 30 Celito. anos. Qual é a questão mais apaixonante na cultura da maçã para você? Do meu ponto de vista, é que nós construímos plantas e todo dia que você retorna ao pomar, você conhece cada uma, né? Então você tem essa aproximação, a planta está lá por no mínimo 20 anos, então cria uma intimidade, uma relação, né, com as plantas e você, assim, é bastante apaixonante, né? A questão dessa relação com a fruticultura e especificamente ou especialmente com a cultura da macieira. É bonito isso, hein? Qual é a lembrança que te vem à memória quando você fala lá dos seus pomares? Durante 30 décadas você disse que conhece cada uma delas. Quais são as diferenças entre elas? A diferença é que nós temos o privilégio também de termos as 4 estações. Uhum. Então, cada estação ela tem é particular, né? Então, você tem agora o outono, que é uma beleza de cores, né? De contraste de cores, que é o pós-colheita, e já iniciamos o preparo para a nova safra. Bem como a primavera tem a renovação das expectativas, das esperanças para uma nova safra. Então, isso é muito bonito, isso não é monótono, não é uma cultura monótona, porque você, apesar das plantas estarem aí por 20, 30 anos, né, você passa por todo esse processo, durante todo o ano, ela é diferente. Então, Ô Celito, diga para mim, dentro desse processo de 20 anos cuidando dessas plantas, tem aquela que é mais tímida, que prefere dar o fruto depois, aquela que é mais acelerada, que já sai na frente de todo mundo, e aí você tem um desafio de uniformizar essa produção? Perfeito. Isso ocorre sim. Principalmente pela uniformidade ou desuniformidade do solo, né? Tem então áreas mais secas, áreas mais úmidas e até como que esta planta foi plantada, mais profunda, mais rasa. Então tem realmente acontece isso. Às vezes tem aquela mais apressadinha, né? E aquela que você precisa dizer, opa, vamos lá, está na hora de brotar. Então você usa da tecnologia para que todas elas entrem numa uniformidade e brotem e todas produzam frutos ao mesmo tempo e frutos bons. Que interessante ouvir essas histórias sobre cada uma dessas plantas que te acompanham há décadas. Você falou sobre o desafio da uniformidade. É um desafio apenas para o Celito ou de todos os produtores de maçãs do Brasil garantir uma produção uniforme? Com certeza, é um desafio de toda a cadeia produtiva, de produtores, de técnicos. Nós temos essa combinação de fatores climáticos. Por um lado, nós temos a questão de um regime de chuvas que a maioria dos nossos pomares não são irrigados, porém, às vezes, nós temos em alguns momentos um excesso de chuva e isso balança muito o equilíbrio de plantas, principalmente no meu ponto de vista, é o início durante a florada ou floração e pegamento dos frutos. Nós temos períodos, muitas vezes, chuvosos, né? Nós estamos nos preparando, as tendências são para El Niño, então é uma primavera chuvosa, então temos que ficar atentos já para este próximo ciclo, no mês de agosto, setembro, ali que é o período de floração, pegamento de frutos, para que a gente ajuste com as técnicas que nós temos, porque se ocorrer um período muito longo de chuvas, né, você tem problemas aí de falta de frutas, por perda de floração, as abelhas, o voo das abelhas é prejudicado, tem a lavagem do grão de pólen, então e o crescimento desordenado das plantas. Isso faz com que você tenha queda de flores e frutos, e aí a planta vai drenar essas energias
para a parte vegetativa. Então, muito cuidado já para a próxima safra com a tendência de El Niño. Muito interessante. Tem uma tendência de El Niño, tem um desafio para a produção de maçãs mais uniformes, e você diz que a forma de lidar com isso passa pelo manejo. Quais são as técnicas assim que não pode errar? Qual é o básico bem feito que garante maçãs mais uniformes? Nós temos que sempre enxergar o conjunto das coisas. Nós não podemos achar que temos um produto ou temos uma técnica que ela é milagrosa. Nós temos que fazer tudo sempre em combinação. Esse pós-colheita, que nós já entramos no período de poda, que já é o início da próxima safra. Certo? Então, essa poda tem que ser bem pensada. Quando e qual a intensidade da poda. Nós temos momentos diferentes para cada tipo de sistema. O que é o sistema? O sistema de cada pomar. Eu trabalho o pomar como um sistema, né? Porque tem várias combinações. Desde a planta é formada em duas partes, né? A parte que fica no solo, que é o porta-enxerto, é o que me dá o vigor, me dá o tamanho de frutos, me dá a abertura de ramos, e a parte de copa. Então, essa combinação, mais o sistema de condução. Então, esse sistema, ele é a partir desse momento que você define poda, você tem que saber qual o sistema que tu tens para que você use deste manejo básico, que é a poda, e o momento e também a intensidade que o produtor vai fazer. Isso faz com que você já enxergue o primeiro passo da nova safra. Para quê? Para que você tenha uma planta equilibrada, para que você tenha o início de uma brotação uniforme, e aí segue todo o ciclo virtuoso. Então, combine sempre as técnicas que tens. Muito interessante o conjunto das coisas, você está chamando a atenção da gente. Você já falou em irrigação, que é uma alternativa que se pode usar, eventualmente? Sim, a irrigação, do meu ponto de vista, para os novos sistemas que estamos iniciando a usar no Brasil, que são pomares mais adensados, com porta-enxertos mais anões, então tem um sistema radicular mais superficial. Por outro lado, são plantas que produzem de uma maneira precoce, tem uma carga muito forte de frutos. Então, para a suplementação de épocas que você tem uma redução do volume de chuvas, é bastante interessante. Eu acredito que não se deva pensar num sistema hoje moderno, né, com toda essa tecnologia de porta-enxerto de variedades, sem pensar num sistema de irrigação. Penso que é uma boa reflexão. Excelente. Então, você trouxe para a gente que há um desafio para manter as maçãs uniformes, disse que o manejo do básico bem feito é uma saída que, na sua experiência, tem funcionado, sugeriu para a gente olhar o conjunto das coisas, refletir sobre irrigação, prestar atenção na poda, que é ali que começa uma atividade de sucesso, safra. E aí chega na manutenção desse pomar sadio. Como é que ficam os desafios de pragas e doenças? Como é que você faz para estar sempre bem informado sobre as novas tecnologias? Perfeito. Nós temos fatores climáticos, que já citamos, pragas, doenças e a parte de nutrição, que é muito importante. A base também para controle, o melhor controle de pragas e doenças é a combinação. Se você tem uma planta equilibrada, eu vou dizer assim, é meio caminho andado para nós termos o sucesso no controle de pragas e doenças. Há doenças, por exemplo, que você consegue já reduzir a pressão da doença com uma planta mais equilibrada. Eu estou achando isso muito interessante, que parece saúde humana, né? Quanto mais equilibrado... Exatamente. E aí tem a nutrição, que faz com que você tenha uma planta sadia, e nós precisamos, a planta também funciona à base de sol. A planta, você planta luz, né? Você colhe luz, ela capta a luz. Então, se você tem uma planta equilibrada, você tem uma planta sadia. Tendo uma planta sadia, equilibrada, nutrida, a tua tendência de ter uma boa carga de frutos, uma boa uniformidade de frutos e uma boa classificação, categoria de frutos, ela é maior. E você sabe muito bem o que remunera um produtor. No caso, a maçã ela é vendida por quilo
e por qualidade. Então, independente do preço, que ele tem as oscilações de mercado, pelos todos os fatores aí externos, que muitas vezes nós não controlamos, todavia, se a tua maçã está na prateleira de cima, você vai ter a melhor remuneração. E para ter essa maçã na prateleira de cima, esse básico todo tem que ser construído. Então, excelente. É muito simples. As coisas simples, elas devem ser bem feitas e no seu momento. E elas dão trabalho, né? Por isso que muita gente, às vezes, tenta algum atalho para passar logo para essa parte, acreditando que pode colher um fruto de qualidade, sadio, adotando alguns atalhos. A história mostra que isso não funciona, né, Celito? Produtos milagrosos, eles não existem, do meu ponto de vista. Agora, combinando eles, fazem milagres. Excelente. Aí, eu gostaria de saber, você é um experiente profissional, não para de se atualizar. A minha pergunta é, que tecnologias a nossa audiência deve acompanhar para garantir essa saúde do fruto, para garantir essa uniformidade das maçãs? Nós temos toda a parte de fitorreguladores hoje que eles ajudam muito a questão da nossa cultura, justamente por aquilo que nós falamos lá no início, dos períodos chuvosos, e a planta acaba perdendo a floração, perdendo frutos, e ela, como nós temos um solo fértil também, e continua a chuva, a planta vai crescer. Isso dá um desequilíbrio, muitas vezes você não consegue preparar nem para o próximo ciclo, se você não tem essa combinação com os fitorreguladores modernos que nós temos, para várias etapas do processo, então isso é muito importante. Toda a parte de nutrição, né, combinada, a parte de mecanização, é importante também. Esses novos sistemas que estão sendo trabalhados e implantados, eles nos ajudam a diminuir a dependência de mão de obra, porque a mão de obra é escassa, e também a gente, usando plataformas auxiliares e as novas tendências em outros países já desenvolvendo alguns robôs para a colheita, mas o mais importante é que você tenha essas plataformas auxiliares para que a pessoa diminua também o seu esforço. Então, você, com menos pessoas, consegue fazer com que o rendimento seja melhor e a qualidade do serviço também. E biotecnologia também está na sua lista? E a biotecnologia. Existem já vários produtos que estão sendo testados, alguns sendo usados, e bem como a parte de genética de plantas, né? A questão do porta-enxerto, de variedades resistentes, de novas variedades, de novos sistemas de condução. Tudo isso faz com que a gente tenha que manter o olhar e acompanhar e estudar e capacitar-se. Realmente são muitos desafios, mas eu gostei muito de perceber que você tem um foco destinado a fazer o básico bem feito ao longo do tempo, Perfeito. Num diálogo diário com as suas plantas. Você conhece a história delas, você conhece os seus pomares, e isso é fruto de um olhar atento e também uma mentalidade de crescimento, né? Você falou aqui sobre prestar atenção no que há de novo, desde defensivos, fitorreguladores, nutrição da planta, máquinas autônomas, sistemas novos. Caramba, é muita coisa, Celito. Agora, tudo isso para um consumidor final que está consumindo maçã, vai consumir mais maçã. Qual é o futuro da cadeia da maçã, na sua opinião? Fazendo um giro, até ontem estivemos visitando o mercado de São Paulo, né? E o que eu achei interessante, e isso já várias nos relataram esse fato, a maçã ela é de consumo constante, ela não é de consumo sazonal. Isso é bastante interessante, né? É verdade. Nós temos ela o ano todo, né? Nós armazenamos, então isso é interessante. E a outra parte que também há um grande apelo, toda essa questão de saúde. E a maçã ela encaixa muito bem nesta categoria, vamos dizer assim, junto com outras frutas, verduras, legumes, enfim. E a maçã, logicamente, que vou puxar a brasa para o meu assado, é uma maçã simples, é uma fruta simples de se consumir. Você carrega no bolso, na bolsa, qualquer lugar, você lava ela, come e sobra pouco resíduo. Ela não gera quase, e dá para comer praticamente tudo, comer a semente e não sobra nada, né? Então a maçã é muito fácil de ser consumida e muito saborosa, e além de todos os benefícios que traz à saúde, né? Ou seja, a sua visão é muito positiva Sim. para o futuro do mercado da maçã diante de
pessoas que estão vivendo cada vez mais precisam aumentar os Perfeito. cuidados com a saúde, né? Eu sou bastante confiante nesse quesito da maçã e todas as outras frutas aí, enfim, elas aumentarão o consumo no meu ponto de vista. Eu gostei muito do que você disse para nossa audiência aqui, de que olhando para o manejo, olhando para quem trabalha na cadeia de maçã, é preciso pensar numa planta simples que gere tarefas fáceis. Exato. Achei fantástico. E isso é o que você deixa de dica para a nossa audiência? Qual é a dica de ouro? Então, sim, uma... Não sei como é que poderia chamar, se é uma filosofia, um ponto de vista. Enfim, mantra. Um mantra, mas plantas simples, tarefas fáceis. E a pessoa que vai executar a tarefa vai entender de uma maneira simples, vai executar bem esta tarefa. E você, o que você quer? Porque eu sou consumidor também. Eu tento me colocar no lugar do consumidor quando eu vejo a fruta que estamos produzindo. Uhum. Eu quero colher esta fruta exatamente do jeito que eu, como consumidor, lá no mercado, eu compraria. Então, plantas simples, tarefas fáceis, redução de custos, uniformidade de produção, qualidade da fruta, porque a fruta precisa de sol, precisa de luz. Né? Precisa de equilíbrio. Então, quando você tem toda aquela fruta, a fruta mais exposta, digamos, à luz, é uma fruta mais doce, mais crocante, mais saborosa, mais colorida. Você compra pelos olhos. Obviamente que depois, quando você comer, ela tem que respaldar aquele brilho que você teve quando viu a fruta. Né? Então, ela tem que ter esse respaldo. E esta é uma preocupação que eu tenho, né, como técnico, como a empresa que eu trabalho, que é produtora, nós vendermos sabor também com a fruta. E muitas frutas, às vezes, você se decepciona. Então, prestem atenção na fruta, prestem atenção como consumidores, para que aquela fruta realmente tenha aquele sabor que a gente, como se colhêssemos da planta. Excelente, adorei. Me parece que a sua palavra é simplicidade, né? Você disse que a maçã é uma fruta simples, você disse que pensar o manejo é pensar de forma simples, que seja fácil, e isso gera uma tarefa muito bem feita. Adorei. Celito Soldá, engenheiro agrônomo, tenho certeza que a nossa audiência saiu daqui muito mais bem informada e sabendo o que vem pela frente e o que fazer para ter um melhor manejo das maçãs. Volte sempre, foi um prazer te receber. Muito obrigado, da mesma forma. Obrigada, a gente agradece ao Celito e você continua conosco, porque agora nós vamos ouvir o Rodrigo Alves, que é administrador técnico de vendas da Ihara. Vamos lá? Os desafios para a produção de maçãs mais uniformes são vários, né? E por isso a gente trouxe um novo especialista para conversar com a gente e ampliar essa mensagem. Ele é o Rodrigo Alves. O Rodrigo é administrador técnico de vendas focado em HF da Ihara. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Prazer estar aqui conversando contigo hoje, Kelly. Obrigada. Para a gente também é uma grande satisfação, especialmente para trazer novidades para a nossa audiência, né? Tem alguma tecnologia que pode facilitar a vida do produtor de maçã? Tem sim, Kelly. A Ihara trouxe para o mercado da maçã há um tempo atrás, né, o Vivifu, uma ferramenta inteligente que vem bem de encontro no que a gente estava escutando há pouco o Celito lá de São Joaquim, da empresa Iragami, né? Ele vem para ajudar o produtor, principalmente nesses períodos críticos, onde ele mencionou de floração, excesso de chuvas, né, uma chuva irregular. Ele faz com que ocorra a paralisação dos pontos de crescimento, porque ele inibe gibberellina na planta. Então, nessas fases críticas, é importante você ter uma ferramenta auxiliar para que a planta trave esses pontos de crescimento e a energia seja redirecionada. Então, vai para as inflorescências, fazendo com que aumente o pegamento e a produtividade em si como consequência. Então, ele regula a parte reprodutiva e vegetativa. E se fizer o dever bem feito, de poda, como foi muito bem mencionado, ele auxilia para a redução de poda no período de inverno de até 80% em algumas situações. Caramba, bastante. Você chamou de ferramenta inteligente, e ela é inteligente porque ela tem
algum modo de ação específico? Qual é o modo de ação do Vivifu? Sim. Ele age especificamente nesses pontos de crescimento, parte vegetativa da planta. Então, a gibberellina, ela trava a planta nesses períodos críticos, onde a planta produz material vegetativo. Então, assim, numa fase normal, ela vai vegetar e vai ter as inflorescências. Então, ele vem para complementar, dentro da estratégia do produtor, a questão de, vamos parar a parte vegetativa, a planta fica regulada e pensa um pouco na fruta. Então, numa fase mais crítica, que é essa fase de florada e definição para o próximo ciclo. Então, é na florada desse ano e 50 dias após ela que define o próximo ciclo. Então, se a planta estiver desregulada, vegetando muito, a tendência natural da próxima safra ser frustrada também ocorre. Então, faz com que entre luz dentro da planta. Isso significa gemas mais fortes, estruturas para o próximo ciclo melhores, e a fruta já começa a ficar exposta nesse momento. Excelente. Essa é uma categoria, né? O controle de crescimento. Você está chamando a atenção da gente para essa ferramenta inteligente. Paralelo a isso, tem outras preocupações, eu imagino, principalmente com pragas, né? Quais são as formas mais eficientes, as tecnologias que você tem acesso, quer dividir com a nossa audiência, para controle de pragas, Rodrigo? Isso. Hoje as pragas da macieira atormentam aí, de forma geral, como outras culturas, né? A gente tem hoje mosca e grafolita e bonagota como principais pragas. Cito a grafolita e a mosca como principais desafios. E o monitoramento inicia desde a brotação. A partir de agosto até o fim do ciclo tem que acompanhar. Mas só o acompanhar também é importante, mas no campo o produtor tem que olhar as plantas, como o Celito colocou anteriormente, olhar as plantas e detectar. Logo, de repente, está aparecendo algum ponteiro com dano, alguma situação de fruta com dano, para fazer as intervenções. Dentro disso, a Yhara trouxe o Eleito, há alguns anos, um produto extremamente eficaz, tem uma ação sistêmica e de contato, aí, né? Ele tem residual, e ele é registrado para mais de 47 culturas. Então, no HF, pode ver culturas de menos expressões, ela tem registro, 7 dias de carência, utilizado principalmente no período de colheita, pré-colheita. Então, assim, 7 dias aí o produtor consegue fazer um ajuste dentro dos tratamentos e conseguir fazer os tratamentos no momento certo, né? Então, detectou, deu índice, faz o tratamento e ele tem uma ótima eficiência, controla a mosca e grafolita. Então, são pragas, principalmente nessa fase final, que trazem danos econômicos para o produtor. Então, temos essa ferramenta disponível para utilizar o produtor de maçã, né? Excelente, Rodrigo. Muito bom saber das características, dos benefícios do Eleito e também de Vivifu, controlador de crescimento, que você detalhou para a gente. Mensagem final para a nossa audiência. Só um ponto que a gente comentou do Vivifu em si, tem mais um ponto-chave que a gente está colocando aqui, que é a questão da melhoria de qualidade. Então, a gente falou da parte de controle de vigor, fundamental. A gente bateu muitos anos com relação a isso. Agora a gente está falando dos benefícios que eram secundários e hoje são os principais, acredito eu, que é a questão dessa exposição da fruta desde o início do ciclo. Chega na colheita a fruta já com a coloração vermelha mais intensa. Isso reflete em quê? Em mais categoria 1, fruta de melhor qualidade. E, consequentemente, acréscimo de até 20%, 30%, 40% em produtividade na área, por esse ajuste dentro da planta. Então, é importante frisar, porque o que vale é o quê? É dinheiro no bolso. O produtor precisa se manter dentro da atividade. E o Vivifu, dentro disso, ele vem entregando para vários agricultores da região esse benefício de retorno de rentabilidade pela exposição e frutas mais coloridas. Como disse o Celito, o produtor ganha com qualidade e com produção. Perfeito. Você está dizendo que as ferramentas têm aí benefícios nessa direção, a nossa audiência certamente vai conferir de perto. Perfeito. Rodrigo, um prazer te ouvir. Rodrigo Alves, que é administrador técnico de vendas focado em HF da Yhara. Volte mais vezes ao Yhara Cash. Muito feliz de estar aqui contigo. A gente acompanha sempre você aí junto com a Yhara e muito bom mesmo falar com você. Muito obrigada da mesma forma, Rodrigo. E a você que nos acompanha no Yhara Cast, muito obrigada pela companhia, pela audiência. É sempre uma grande satisfação tê-los conosco. A gente segue juntos e voltamos com mais conteúdos de manejo e proteção de cultivo nos próximos episódios. Até lá!